Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Fala galerinha do xadrez! Tudo beleza? Tudo beleza? Pessoal, espero que vocês estejam gostando aí da playlist do Viswanathan Anand, o gênio do xadrez aí, um jogador indiano fortíssimo, continua jogando, é um monstro nos tabuleiros, o homem que tirou o título das mãos de Garry Kasparov, título de campeão mundial de xadrez, né? E foi perder o título para Magnus Carlsen. Perdeu em 2013, brigou pelo título de novo em 2014, Magnus Carlsen venceu, foi mais difícil em 2014, ele venceu mesmo assim. E aí, não deu mais para Anand. 5 vezes campeão mundial. E aqui a gente está no ano de 1996. O Anand tirou o título das mãos de Kasparov em 95. Então aqui o Anand está campeão do mundo. O então campeão do mundo, aqui Viswanathan Anand, jogando contra o ex-campeão mundial Anatoly Karpov em Las Palmas. Vamos dar uma olhada nessa partida. O Anand abre aqui com cavalo em F3. D5 foi jogado pelo Karpov. D4 temos E6. E aqui C4. D por C4, o Karpov aceita esse gambito do Anand. O Anand segue com E4, indo em direção ao centro e atacando o peão de C4. E o Karpov B5, segurando a rapadura que o Karpov não quer devolver o peão o peão gambitado aí que ele capturou. Segurando tudo. A4 agora pelo Anand. C6 aqui pelo Karpov. A por B5, C por B5 e aqui B3. Não tem jeito, cedo ou tarde. Aqui o Anand vai recuperar o peão gambitado. Bispo B7 foi jogado pelo Karpov. B por C4 e aqui bispo por E4. O Karpov captura o peão central. Temos C por B5 e aqui finalmente o Anand equilibra aí a questão material, né? Que recupera o seu peão que tinha sido sacrificado, gambitado. E agora cavalo em F6. O Karpov segue desenvolvendo peças. Bispo E2, o Anand vai preparando para fazer o roque. Bispo E7, o Karpov faz a mesma coisa. Roque, todo mundo coloca aí os seus reis em segurança. Cavalo C3 atacando o bispo. O Karpov volta o bispo lá para casa de B7. E agora cavalo E5. O Anand fica com um cavalo muito bem colocado aí no centro. A6 pelo Karpov. Temos bispo em F3 combatendo a longa diagonal aí de casas claras. Cavalo D5 foi jogado e agora cavalo por D5. E por D5. O peão agora fica na frente aqui do bispo do Karpov. Fica perigoso aqui para o Karpov. Como é que ele vai ter que resolver agora esse bispo aqui? Vamos ver. Torre B1 foi jogado pelo Anand, dama B6 e aqui bispo em E2, trazendo mais uma proteção para B5. Temos A por B5, torre por B5 atacando a dama, dama C7 e aqui bispo F4. O Anand já vai preparando aqui uns ataques perigosos. Cavalo G6 pode ser uma ideia. Abrindo um ataque descoberto para cima da dama, protegendo o bispo e atacando a torre, é uma possibilidade. O Karpov sabe disso, ele segue com o bispo D6 agora, atacando mais uma vez aí o cavalo. E se o cavalo sair agora, tá caindo aqui em F4 porque tem 2 ataques, né? Então a posição aqui ela é perigosa. Bispo D3 foi jogado pelo Anand e aqui finalmente o Karpov fala: lembra daquele meu bispo lá? Você falou que não ia jogar, né? Olha aí, bispo A6 agora. E aqui, o que você faz, hein? Tô atacando a sua torre, né? Vou trocar o bispo, tá tudo sob controle e depois eu desenvolvo meu cavalo normalmente, certo? Nada disso nessa posição. O Anand começa a desferir um ataque aqui pra cima do Karpov. Do nada o Anand tira da cartola aqui o lance bispo por H7, cheque. Que loucura, aqui já botando fogo no tabuleiro o Anand. Bom, aqui você não vai poder jogar um rei H8, aqui tá vindo dama H5 com sequência de checkmate. Então, sacrificou, a melhor coisa é aceitar, né? Então aqui rei por H7, dama H5, cheque, seguiu na partida rei G8. E agora a torre tá atacada, torre B3. Esse lance de defesa, né? É um lance de defesa sim, mas é também um lance de ataque. Essa torre quer ir lá para H3, o Anand quer dar checkmate. A partida seguiu aqui com bispo por E5, o Karpov fala o seguinte: beleza, você sacrificou uma peça, eu vou trocar a peça logo, amenizar aí o seu ataque. E o Anand fala: será que vai dar tempo? Torre H3, agora ameaçando dama H7, ameaçando dama H8, tem 2 checkmates aí para escolher. Aqui o Karpov tem que fazer alguma coisa, segue com F6, dando uma casa de fuga aqui para o rei, se a dama vier para H7 ou H8. E agora temos D por E5. O Anand recupera pelo menos uma peça, né? Ele estava
precisando recuperar aí tava com 2 peças a menos aqui, né? Apenas um bispo contra 3 peças menores. Aqui ele recupera uma peça, D por E5. Temos aqui dama em E7, então o Anand vai jogando com uma peça a menos. E agora dama em H7, cheque. Rei F7. E aqui torre G3, pressão total aqui no ponto de G7. A posição é complicada. Não, aqui o lance jogado foi rei E8, o Karpov vai colocando rei em fuga, né? Rafael, não daria para jogar torre G8 aqui na posição? Não seria mais sólido? Aqui estaria vindo dama G6, cheque. Aqui é complicado jogar essa posição. Se tem rei F8, o E por F6 é muito forte. E se jogar rei E6 aqui no desespero, o E por F6 também é muito forte. Aqui, por exemplo, depois de dama por F6, torre E3, cheque. E depois de rei D7, por exemplo, dama G4. E aqui apenas uma peça a menos para o Anand. Compensa com certeza todo esse ataque, esse rei exposto, né? Rei D8 tá vindo bispo G5, cai a dama. Enfim, seria uma posição vencedora aqui pro Anand, né? Então aqui o Karpov calculou tudo isso, seguiu com o rei E8. Tá caindo mesmo agora em G7. Temos torre por G7 atacando a dama, dama em E6 e E por F6. O Anand tem uma peça a menos, mas ele já tem alguns peões aí a mais. E o rei completamente exposto aqui do Karpov. O Anand vai seguindo para o ataque. Temos cavalo C6. Finalmente o Karpov conseguiu aqui no lance 29 desenvolver esse cavalo. Torre A1 aqui pelo Anand, rei D8. E agora H4, evitando qualquer problema de checkmate na fileira do fundo. Bispo B7 foi jogado. E aqui torre C1. Temos bispo A6, torre A1, bispo B7 praticamente propondo empate. Mas aqui o Karpov já tá ruim no tempo, o Anand segue, e o Anand tá bem melhor na posição, ele está melhor na posição e no tempo, né? Aí você vai continuar jogando, né? Não vai ficar repetindo o lance. Torre D1, portanto, agora pelo Anand, bispo em A6 mais uma vez pelo Karpov, e dama B1 aqui pelo Anand. Temos torre por F6 capturando o peão, mas depois de simplesmente bispo G5 aqui, caiu o tempo do Karpov, numa posição completamente vencedora aqui pro Anand. Que ataque que ele fez ali para cima do Karpov, né? Que cálculo aqui do Anand. E é assim, é um misto de cálculo com intuição e assumindo riscos, né? Porque bispo por H7 foi jogado aqui no lance 21 e a gente tá no lance 36, né? E o Anand continuava com peça a menos. Agora, claro, ele vai ficar melhor também na questão material porque a torre aí tá caindo, né? Mas com certeza o Anand não calculou 15, 20 lances aí à frente. Ele viu que ia ter um bom ataque, achou legal o que ele viu, calculou, né? E acreditou, e apostou, né? Tem uma dose de risco aí, com certeza, né? Tem uma dose de risco. Que legal essa partida aqui do Anand, né? Agora a gente fica sem entender onde é que o Karpov perdeu a mão, né? Aqui nessa posição, torre B3 ameaçando torre H3. Talvez a melhor saída para o Karpov fosse jogar um F6, ainda assim o Anand poderia vir com ataques aqui muito violentos. Aqui o lance jogado foi bispo por E5, veio torre H3 com um ataque monstruoso, né? Aqui F6 direto, poderia seguir torre H3 de qualquer maneira, F por E5, D por E5, atacando o bispo. A dama C4 seria uma possibilidade, e aqui poderia seguir dama H7, cheque, rei F7, E6, cheque, rei F6, e aqui o Anand teria, isso aqui seria uma imortal praticamente, torre H6, cheque, nem o Stockfish encontra esse lance, tem que pôr aqui em servidor dedicado. Depois de G por H6, dama por H6, cheque, isso aqui seria uma imortal, hein? Dama, bispo e torre contra todo mundo, aí dama, 2 torres, 3 peças menores. Aqui rei F5, poderia seguir G4, cheque, rei E4, torre E1, cheque, e aqui teria que jogar dama E2, devolver material, né? Mesmo assim o Anand ficaria melhor. Aqui se joga rei D3, por exemplo, estaria vindo dama G6, cheque, rei C3, bispo por D6, e aqui uma posição vencedora. Atacando a torre, a dama também está caindo. Depois de torre C8, torre C1, por exemplo, rei B3, dama B1, cheque, rei A4, loucura, né? Torre por C4, torre por C4 e bispo por B8. A gente teria uma posição aqui vencedora para Anand de qualquer maneira. Então F6 ainda seria perigoso, né? Tudo bem que aqui eu comentei que rei D3 seria ruim. O melhor aqui seria dama E2. E aí depois de torre por E2, bispo por E2, E7, bispo por E7, bispo C1, né? Aqui dando a casa de E3 para a dama. Poderia seguir bispo G4, dama E3, cheque, rei F5, dama por E7. E aqui depois de cavalo C6 atacando a dama, dama D7, rei E5, dama por G4. A gente tem uma posição
com chances aí para os dois lados, ainda assim um pouco melhor para Anand por conta do rei exposto, né? Ah, Rafael, mas segue aí a análise, tem torre G8, aí é verdade, mas aí bispo G5 protege a dama, né, e tá tudo sob controle. Aqui teria a luta, duas torres, um cavalo e um peão passado, contra a dama, bispo e 2 peões, a gente teria uma boa luta aqui, quem sabe o Karpov conseguiria ter tido outro resultado na partida, né? Então, de fato, mas assim, que linha monstruosa, né? Quem que vai calcular tudo isso? Não dá, né? Tem que ser F6, porque dali 20 lances depois vai cair no final de dama. Não dá, né, pessoal? Então aqui realmente o Karpov fez o que todo ser humano faria, né? Aliviar a pressão aqui, jogar um bispo por E5. Mas o Anand encaixou uma belíssima vitória. Beleza, esse é o Anand, campeão mundial lá de 1996, jogando contra o Karpov, com direito aí a lance brilhante. O lance brilhante foi esse torre B3 aí do Anand, seguindo com torre H3. É uma bela partida aqui do Anand. Se você gostou aí da partida e do vídeo, deixa o seu like, deixa a sua curtida. Se você gosta de vídeos de xadrez, inscreva-se no canal. E é isso, muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu! No tabuleiro de xadrez, no tabuleiro de xadrez, jogo com os meus amigos.